sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ale Audiobooks. Hoje vamos continuar a leitura do nosso livro O Mesmo de Sempre, um guia para o que não muda nunca, de Morgan Housel. E a história de hoje é Vítimas da Perfeição. Há uma imensa vantagem em ser um pouco imperfeito. As pessoas não gostam de deixar escapar nenhuma oportunidade. Normalmente desejamos extrair o máximo de eficiência e perfeição de seja lá o que for a nossa meta. Parece a coisa certa a fazer, uma forma de maximizar nossas chances de sucesso. Mas o perfeccionismo tem uma desvantagem comum que facilmente ignoramos. O principal aspecto da evolução é que tudo morre. 99% das espécies já estão extintas. As restantes um dia conhecerão o mesmo destino. Não existe uma espécie perfeita, adaptada a todas as condições e a todas as épocas. O melhor que uma espécie pode fazer é ser boa em algumas coisas, até as coisas em que não é boa, de repente, passarem a importar mais. E então ela perece. Um século atrás, um biólogo russo chamado Ivan Smallhausen descreveu como isso funciona. Uma espécie que evolui para ficar muito boa em uma coisa tende a ficar vulnerável em outra. Um leão maior pega mais presas, mas vira um alvo maior dos caçadores. Uma árvore mais alta recebe mais luz, mas fica vulnerável a ser derrubada pelo vento. Sempre existe alguma desvantagem. Assim, as espécies raramente evoluem para se tornarem perfeitas em tudo, pois o aperfeiçoamento de uma habilidade vem às custas de outra que, no fim, será crucial para a sobrevivência. O leão poderia ficar maior para pegar mais presas. A árvore poderia ficar mais alta para receber mais luz. Mas eles não fazem isso porque, às vezes, o feitiço vira contra o feiticeiro. De modo que as espécies são todas um pouco imperfeitas. A resposta da natureza é uma profusão de características suficientemente boas, aquém do potencial, em todas elas. O biólogo Anthony Bradshaw afirma que, embora apenas os sucessos evolucionários recebam atenção, os fracassos são igualmente importantes. E é assim que deve ser. Não maximizar seu potencial é, na verdade, o ponto ideal em um mundo onde o aperfeiçoamento de uma habilidade compromete outras. A evolução passou 3,8 bilhões de anos testando e aprovando a ideia de que um pouco de ineficiência é saudável. Sabemos que isso está certo. Então talvez seja a hora de darmos mais atenção a isso. Muita gente se empenha em levar uma vida eficiente, sem desperdiçar uma hora sequer. Mas uma habilidade subestimada, que não recebe suficiente atenção, é a ideia de que perder tempo pode ser bastante saudável. O psicólogo Amos Tversky afirmou que o segredo para realizar uma boa pesquisa é sempre estar ligeiramente subempregado. Desperdiçamos anos por não podermos desperdiçar horas. Uma pessoa bem-sucedida que deliberadamente deixa lacunas em sua agenda para não fazer nada em particular pode se sentir ineficiente, então pouca gente deixa. Mas, de acordo com o argumento de Tversky, se o seu trabalho é ser criativo e raciocinar sobre problemas difíceis, o tempo passado caminhando por um parque ou relaxando descontraidamente em um sofá pode representar suas horas mais valiosas. Um pouco de ineficiência é maravilhoso. Todas as pessoas com quem trabalhei voltam de férias dizendo alguma variação da mesma coisa. Agora que tive um pouco de tempo para pensar, percebi que tirei uns dias para clarear a cabeça e descobri que, enquanto estava fora, tive uma ótima ideia. A ironia é que as pessoas podem realizar as coisas mais importantes em seu trabalho quando estão longe dele, livres para refletir e filosofar. A dificuldade é que, em geral, tiramos férias apenas uma vez por ano,
sem perceber que ter tempo para pensar é um elemento crucial para muitos empregos, algo que a rotina tradicional de trabalho não acomoda muito bem. Nem todo emprego exige criatividade ou pensamento crítico. Quando exige, porém, funciona melhor se devotarmos algum tempo para perambular e ser curiosos de um jeito que nos afaste de nossos horários, mas na verdade nos ajude a lidar com os maiores problemas enfrentados no trabalho. É difícil fazer isso, porque vivemos com a ideia fixa de que um típico dia de trabalho é constituído por 8 horas ininterruptas sentados atrás da mesa. Diga à sua chefe que descobriu um truque para ter mais criatividade e produtividade e ela lhe perguntará o que você está esperando. Diga a ela que seu segredo é fazer uma caminhada de 90 minutos durante o expediente e ela provavelmente dirá que não, você precisa trabalhar. Outra forma de ilustrar isso é que muitos trabalhadores em empregos que usam a cabeça não têm tempo para pensar. O New York Times escreveu sobre o ex-secretário de Estado americano George Shultz. Era apenas em seus momentos de solidão que ele encontrava tempo para pensar sobre os aspectos estratégicos do trabalho. No mais, vivia constantemente envolvido em questões táticas iminentes, sem nunca poder se concentrar nas questões mais amplas de interesse nacional. Albert Einstein assim se expressou. Tiro algum tempo para fazer longas caminhadas pela praia, de modo a conseguir escutar o que se passa dentro da minha cabeça. Se meu trabalho não está correndo bem, deito a qualquer hora do dia e fico contemplando o teto, enquanto escuto e visualizo o que se passa na minha imaginação. Mozart sentia-se da mesma forma. Quando ando de carruagem ou caminho após uma boa refeição ou durante a noite, quando não consigo dormir, é nessas ocasiões que minhas ideias fluem melhor e com mais abundância. Isso está de acordo com um estudo de Stanford que mostra que caminhar aumenta a criatividade em 60%. Certa vez, alguém perguntou a Charlie Munger qual era o segredo de Warren Buffett. Eu diria que passar metade do tempo simplesmente sentado, lendo. Ele sempre reservou boa parte do tempo para pensar. A tradicional jornada de 8 horas é ótima se o seu trabalho é repetitivo ou fisicamente restritivo. Mas, para a quantidade cada vez maior de empregos que usam a cabeça, talvez não seja. Nesse caso, poderia ser melhor tirar 2 horas pela manhã para permanecer em casa pensando em alguma questão importante. Ou sair para uma longa caminhada ao meio do dia e refletir por que determinada coisa não está funcionando. Ou encerrar às 3 da tarde e passar o resto do dia concebendo novas estratégias. Não se trata de trabalhar menos, muito pelo contrário. Muitos trabalhos que exigem demais da cabeça basicamente nunca cessam. E, sem um tempo estruturado para pensar e ser curioso, a pessoa acaba sendo menos eficiente durante as horas devotadas a permanecer sentada atrás da mesa, produzindo. É o oposto da mentalidade workaholic, em que estar sempre super ocupado é tido como alguém nobre. Nassim Taleb diz: minha única medida de sucesso é quanto tempo você tem para matar. Mais do que uma medida de sucesso, creio ser esse um ingrediente fundamental. A agenda mais eficiente do mundo, em que a máxima produtividade é extraída de cada minuto, é obtida às custas de perambulação curiosa e da reflexão ininterrupta, que no final se revelam os principais fatores de contribuição para o sucesso. Outra forma de ineficiência positiva é um negócio cujas operações já incorporem certa folga. A manufatura just in time, em que as empresas não estocam as peças de que necessitam para confeccionar seus produtos, dependendo em vez disso de remessas em cima da hora desses componentes, foi o exemplo perfeito de operações eficientes nos últimos 20 anos. Então veio a Covid-19, interrompendo as cadeias de fornecimento e praticamente todos os fabricantes enfrentaram uma terrível escassez das coisas de que precisavam. É uma profunda ironia.
Em 2022, durante uma das maiores explosões de gastos dos consumidores na história, a indústria automotiva presenciou o fechamento de fábricas por falta de chips, freios e tinta. Não havia margem para erro. O objetivo do negócio era não dar margem ao erro, e o efeito foi completamente o oposto. Alguma ineficiência por toda a rede de fornecimento teria sido o ideal. A margem para erro é com frequência vista como custo, ônus, atraso de vida. Mas a longo prazo pode se constituir um dos maiores retornos inimagináveis. O mesmo vale para os investimentos. No mercado em alta, dinheiro em caixa é uma bola de ferro no pé. No mercado em baixa, é valioso como oxigênio. A alavancagem é o modo mais eficiente de maximizar seu balanço patrimonial e o modo mais fácil de perder tudo. A concentração é o melhor modo de maximizar os retornos, mas a diversificação é o melhor modo de aumentar suas chances de possuir uma empresa capaz de gerar retorno. E assim por diante. Se formos francos, veremos que há um pouco de ineficiência é a situação ideal. O mesmo vale para a análise. Há uma piada no ramo do investimento de que é melhor estar aproximadamente certo do que exatamente errado. Mas onde entra o esforço intelectual na indústria do investimento? Na busca por precisão, uma exatidão na casa dos decimais, a fim de iludir as pessoas e a levá-las a pensar que não estão deixando escapar nenhuma oportunidade, quando na maioria das vezes não estão dando margem alguma de erro às suas análises. Investir em seu futuro a longo prazo, sem dúvida, é ótimo, pois as chances de que a economia fique mais produtiva e mais valiosa são muito boas. Mas tentar prever o exato caminho que tomaremos para chegar lá pode ser um tremendo desperdício de recursos. Descrevo o meu modelo preditivo como bom bastante. Tenho confiança de que as pessoas solucionarão os problemas e com o tempo se tornarão mais produtivas. Tenho confiança de que com o tempo os mercados alocarão as recompensas dessa produtividade aos investidores. Tenho confiança no excesso de confiança dos outros. Portanto, sei que ao longo do caminho haverá erros, acidentes, expansões, recessões. Não é minucioso, mas é bom bastante. Mantendo as previsões simples assim, liberamos nossa disponibilidade para as outras atividades. Gosto de estudar os comportamentos em investimento que nunca mudam e jamais teria tempo para fazer isso se passasse o dia prevendo o que a economia fará no próximo trimestre. O mesmo vale para praticamente qualquer área. Quanto mais precisos tentamos ser, menos tempo temos para nos concentrar nas regras do cenário mais amplo, que são provavelmente mais importantes. Tem menos a ver com admitir que não podemos fazer previsões do que com reconhecer que nossas previsões são meramente boas o bastante. Podemos investir nosso tempo e nossos recursos de forma mais eficiente em outro lugar. Assim como no caso da evolução, a chave é perceber que, em geral, quanto mais perfeitos tentamos ser, mais vulneráveis nos tornamos. A seguir, uma das histórias mais malucas que conheço sobre outro risco muito fácil de ignorar: a desvantagem dos atalhos. E assim finalizamos mais uma história. Desejo que tenham gostado. Obrigada por estar aqui comigo. E até a nossa próxima história. Tchau, tchau.